Portanto, a fotografia, nós estamos em casa dos meus avós, em Heroísmo, num sítio chamado Celis, que é onde nós passávamos o verão. Está o meu pai, a minha mãe e estamos nós os 5. Portanto, para a minha irmã está aqui, esta fotografia tem que ser do final de 1969 e início de 1970. E, portanto, isto posiciona-nos na época certa para termos esta conversa no podcast. Foram pessoas importantíssimas na minha vida. Minha mãe e o meu pai eram pessoas muito diferentes em termos de temperamento. Não é? Ela muito mais artística, fez, na altura chamava-se o 7º ano de Ciências e de Letras, o que na altura não era muito comum. O meu pai, claramente, mais uma pessoa da área numérica, economia, planeamento. Portanto, intelectualmente eram pessoas muito, muito diferentes. E quando queriam conversar, vamos pôr assim, eu cresci no meio completamente anglo-saxónico. E isto depois é importante para a minha vinda para Lisboa. E, portanto, o meu pai e a minha mãe, quando queriam falar certas coisas que não queriam que nós soubéssemos, falavam francês, porque nós aprendemos a falar inglês muito cedo. Eu ainda pertenço à geração que aprendeu primeiro francês e só depois inglês, mas obviamente o meu francês não estava ao nível do deles. Portanto, era a linguagem secreta deles à mesa. Quando queriam conversar sobre certas coisas, falavam em francês um com o outro. Na altura, se calhar, não era muito óbvio, não é? Mas olhando agora para trás com o benefício dos anos, eu provavelmente não estaria aqui sem o tipo de educação que recebi, porque eu ainda pertencia a uma geração, e as pessoas da minha geração percebem o que eu vou dizer, nós fomos muito educados à mesa. Havia muita conversa à mesa, não havia telemóveis, não havia televisão, eu só tive televisão aos 14 anos. E, portanto, nós éramos muito educados à mesa e numa cultura muito de livro. Nós agora que estamos em transição para uma cultura muito mais de imagem, a educação, obviamente, é diferente, tem que ser feita de outra forma. Mas eu ainda pertenço a uma sociedade que se educava através dos livros e da palavra escrita. Daí a minha relação muito longa com o Expresso, por exemplo. Miguel Monjardino nasceu a 27 de julho de 1962 em Angra do Heroísmo. Diz que ter crescido numa ilha, rodeado de livros, o fez desde muito cedo ter curiosidade e interesse pelo mundo e por tudo o que a fronteira da água separa. Como muitos açorianos, saiu pela primeira vez para os Estados Unidos. Por isso, estranhou a cidade parada e triste de Lisboa quando começou a estudar Direito. O curso também não o encantou. E ao fim de 4 anos mudou-se para Jurídico-Económicas. Prosseguiu estudos em universidades no Reino Unido e nos Estados Unidos antes de regressar à Ilha Terceira, onde a paisagem e o sossego o ajudam a refletir e a observar o que se passa nos continentes. Analista de política internacional, no Expresso e na SIC Notícias, e professor de Geopolítica e Geoestratégia na Universidade Católica, não só gosta de conhecimento, como de o partilhar. E tem a certeza de que é essencial ter consciência do arco da história, porque só é possível construir um bom futuro a partir do passado. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Muito bem-vindo. Obrigado.
Então, em criança já falou da sua família e do facto de ter uns pais atentos, com muitos livros e muitas revistas e muitas coisas para se entreter a ler quando era miúdo. Sim, eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de ler. Quando não tinha assim muito que fazer, lia. Eu sempre gostei. Também sempre gostei de estudar. O que me deu algum jeito na vida. Mas sim, era uma casa em que os meus pais, os meus avós, toda a gente tinha lido um determinado tipo de livros, enfim, os clássicos da literatura. Mas havia muita conversa sobre história. E essas conversas com avós, pais, família, foram muito importantes. Cá está, na criação, lentamente, de um certo tipo de capital intelectual, que é uma coisa que se vai acumulando e que hoje em dia acho que se calhar as pessoas mais novas não têm, porque têm a ideia que têm que ter sucesso muito depressa. E eu acho que não é possível fazer certo tipo de trajetos sem ter alguma paciência. É preciso ir acumulando conhecimento, é preciso conversar, é preciso ouvir, é preciso ler, é preciso escrever. Eu sou o produto muito desse tipo de meio, numa ilha pequena, onde sempre tive uma educação muito cosmopolita. Hoje em dia percebo isso perfeitamente, na altura achava normal. E onde pude estar entre a Europa e os Estados Unidos e estar entre esses dois mundos, acho que me ajudou muito. Estando na ilha, no meio. Estando na ilha, mas eu meio nunca do me oceano. senti. Há dois tipos de ilhéus. Há o ilhéu que vive para a ilha, dentro da ilha, e há o ilhéu curioso pelo espaço exterior, sempre a pensar no que está para lá do horizonte. Eu pertenço ao segundo grupo de ilhéus. Portanto, eu nunca me senti limitado por ter crescido numa ilha ou por agora viver na ilha. E não tinha televisão. Quando quem estava no continente já havia muitas casas onde havia televisão. Então, em que é que passava o tempo? Tinha muito tempo para não fazer nada, para se aborrecer, para se entediar? Sim, nós tínhamos muito tempo para não fazer nada nesse aspecto. Ou seja, as instruções familiares eram... E o que é que lhe dava para fazer quando não tinha nós nada passávamos programado? Passámos a vida no mar, número 1. As instruções eram para estar em casa à hora do jantar. E hoje em dia é quase inconcebível para um adolescente ou para um pai ou uma mãe não saber onde o filho está. Onde é que o filho está? Era perfeitamente normal. Vocês têm que estar em casa às 7 da tarde ou às 7 da noite para jantar. Saímos às 9 da manhã, onde estávamos, pescávamos muito, íamos pescar. Pescar como à linha? À linha, sim, para o cais. Perfeitamente, era 10, 11, 12 anos, tínhamos todos canas de pesca e íamos pescar. Íamos pescar. Rapazes ou havia raparigas não, também a pescar? só temos uma rapariga que nasceu muito mais, é a última, coitada. Portanto, os Monjardinos sempre foram uma família em que há sempre muito mais homens do que mulheres. Mas os miúdos com quem convivia, as crianças, eram da sua família essencialmente? Não, eram sobretudo os miúdos da rua onde a gente cresceu. E, portanto, andávamos todos juntos e juntas, era perfeitamente normal esse tipo de convivência. Ouvíamos as músicas juntos, na altura também, como se faz hoje, só que não havia o Spotify, nem nada disso, mas por estarmos muito perto da América, a nossa cultura musical era muito diferente daquela que eu vinha encontrar aqui. Eu achei o país muito francês, continental, quando cheguei cá em 1980-81. Aliás, foi um choque para mim, porque, como disse, eu já tinha estado na América e, portanto, achei isto muito triste, a cidade muito feia, a ausência total de certas coisas que para mim eram perfeitamente normais, aqui não havia. Até porque na terceira havia a base das lajes, não era só do contacto dos açorianos com Sim, os nós Estados tínhamos, Unidos. por exemplo, os giradiscos que nós tínhamos, que quem nos está a ouvir mais novo não faz a menor ideia o que é, eram do melhor que havia no país. Porquê? Porque eram os giradiscos os melhores giradiscos que havia nos Estados Unidos. E nós tínhamos acesso a isso tudo e a tudo o que estava ligado a isso. E, portanto, chegar a Lisboa, voltando a este tema, para mim foi uma experiência um pouco desorientadora
sobretudo pelo que não havia. Hoje em dia é ridículo pensar... Mas que tipo de coisas? Olha, não assim? havia calças Levi's. Não havia... As chamadas leves. Não havia Coca-Cola. Não havia... Bem, por um certo sentido, ainda bem. Está bem, mas vá dizer isso a alguém que tem 18 anos, não é? Exato. Não havia Johnny Walker, não havia cigarros Marlboro, não havia nada. Éramos um país muito fechado. Não éramos Europa, éramos algo... Não éramos o Norte da África, mas também não éramos a Europa. No fundo, quer dizer, essas eram as suas referências, mas o que não havia era coisas que viessem de fora. Sim, até porque no continente ia-se a Espanha buscar Exatamente. coisas que Exatamente. também não havia em Portugal e, portanto, essas referências que tem era de coisas de outros sítios que não Sim, havia de um cá. mundo muito mais, para usar uma expressão que se usa hoje muito, um mundo muito mais globalizado, muito mais integrado. E como é que foi essa viagem com 16 anos aos Estados Unidos? Porque, no E fundo, assim com muitas expectativas. E é claro, eu tinha 16 anos, fiz 16 anos nos Estados Unidos. E fui fazer aquilo que eu chamo uma summer session numa universidade norte-americana, em que tínhamos aulas de manhã e trabalhava à tarde no complexo desportivo. E fui sozinho com o meu primo. Não havia telemóveis, nada. Fui exportado durante um mês e quase 2 meses. E fiquei lá e adorei a experiência. Foi uma experiência muito boa. Portanto, ficava na universidade durante a semana e ao fim de semana ficava com amigos da família, por assim dizer. Mas teve cresceu num meio também privilegiado, mas essa não era a realidade dos açorianos nessa altura, mesmo aqueles que estavam na terceira, na base das Lajes, era um país muito diferente. Era um país muito diferente, era um país muito mais pobre, era um país que não tinha acesso a coisas que nós consideramos absolutamente essenciais, mas isso deu-me uma ideia muito boa daquilo que eu gostaria que a minha vida provavelmente fosse. Eu queria ir para aí, para esse tipo de ambiente intelectual no estrangeiro, e obviamente queria viajar e queria sair. Essa vontade, de quando é que se lembra dela? De vontade de conhecer o mundo? Desde muito novo, quer através talvez da leitura do Júlio Verne, que me deu essa ideia de um mundo muito vasto. E eu sempre quis ir. O meu pai também tinha ido. Minha mãe tinha imensa imaginação literária, poética. E, portanto, eu sempre quis ir. E tudo o que li encorajava essa ida. Mas depois, como eu acabei por decidir tirar o curso de Direito, não fazia sentido nenhum ter uma educação norte-americana, porque se me licenciasse em Direito nos Estados Unidos, obviamente não podia exercer em Portugal. Mas também na Faculdade de Direito devo dizer que encontrei um ambiente muito curioso a 2 níveis. Primeiro, eu tive uma grande subturma. Ainda hoje, enfim, nos damos bastante, ou sabemos mais ou menos onde é que cada um está e conversamos. E eu aí percebi rapidamente que não tinha jeito nenhum para aquilo. Para profissões jurídicas, não tenho. Mas eu diria que metade do curso do Direito estava exatamente na minha situação. Quando uma pessoa não sabe muito bem o que é que vai fazer na vida, não sabe muito bem como é que chega lá, vai para o curso de Direito. Bem, nessa altura era mais evidente ainda do que será hoje, provavelmente, portanto, porque as opções também eram muito menores. Muito menores. Portanto, eu diria que metade havia do meu poucos curso... cursos, basicamente. Havia poucos. Portanto, metade do meu curso não ficaria... Quer dizer, estou a dizer este número de cabeça, mas não me admiraria que metade do meu curso, ou 1/3, estivesse mais ou menos na minha situação, que é, eu não sei bem o que é que vou fazer e, entretanto, faço o curso de Direito, que é um bom curso, e depois logo verei o que é que vou fazer. O facto de não saber bem o que é que ia fazer com o curso de Direito dava-lhe alguma ansiedade ou estava tranquilo com isso? Eu estava bastante tranquilo. Eu acho que pertenço a uma geração muito tranquila e otimista em relação ao futuro. E eu que dou aulas, enfim, desde há muitos anos na Universidade Católica, um dos contrastes grandes é este. Eu lembro de acabar um curso a meio da década de 80 era uma enorme alegria no sentido que Portugal estava a integrar-se na União Europeia. Havia imensa confiança, ou pelo menos eu senti imensa confiança em relação ao nosso futuro. E hoje em dia eu penso que não é assim. Há muito mais ansiedade em relação ao que os alunos e alunas vão fazer com as suas vidas.
Eu não senti nada disso. Aliás, nós acabámos o curso e podíamos escolher mais ou menos os empregos para onde íamos. Portanto, eu sinto que pertencia a uma geração que teve muita sorte. Às vezes é preciso ter sorte na vida, de nascer na altura certa dá um certo jeito. E foi uma época muito boa porque nós somos a geração que primeiro beneficiou da nossa integração na Europa. E, portanto, em termos profissionais, houve muito mais oportunidades. E uma delas que eu depois também acabei por ter foi a nossa integração no sistema universitário europeu. E foi por isso que eu depois fui para a Inglaterra e depois fui para a América. E, portanto, eu pude beneficiar de tudo isso. Mas agora vemos muitos jovens a sair do país, mas também não se fala disso, não se fala não se fala tanto. Ultimamente temos assistido a grande preocupação com os imigrantes, com os que vêm, mas não estamos aparentemente muito ralados com os que se vão embora, com jovens capacitados. E qual é o futuro desses jovens aqui neste país? Duvido que tenham algum. Vou ser muito direto aqui. Ou seja, parte da dificuldade que nós temos é que nós não conseguimos criar um ecossistema atrativo para esse tipo de pessoas. E, portanto, essas pessoas vão para outros ecossistemas muito mais atrativos em termos profissionais ou em termos de criatividade, esse tipo de coisas. E, portanto, provavelmente nos próximos 20 anos essas pessoas não voltam. Eu também só voltei aos 40 anos. Mas eu trabalho num nicho de mercado, por assim dizer, para pessoas que têm entre os 20 e os 30 anos, que trabalham em áreas muito específicas de certo tipo de engenharias, certo tipo de medicina, tudo o que seja indústria de criatividade. Eu suspeito que eles terão muito mais sucesso profissional e pessoal na fase inicial das suas vidas fora do país. E isso é um problema grave que nós vamos ter. O seu gosto pela partilha do conhecimento começou pela escrita. Gostava que falasse da República das Letras, desse seu projeto de partilha e de desembaraçar as novas gerações. Eu diria 3 coisas. A primeira é, eu sempre gostei de ter a oportunidade de escrever, um bocadinho porque eu acho que só a escrever é que nós aprendemos mesmo, porque o escrever é um processo de quase de sistematização do que nós pensamos e é mais difícil do que parece, pelo menos para mim é. Portanto, escrever foi importante. E a primeira vez que eu tentei escrever um artigo, mais a sério, mandei ao meu pai, por carta, porque foi em 1990, 89, 90, foi por carta. E na resposta recebi o texto, completamente editado por ele era um belíssimo editor, e tinha escrito isto: li, ponto, não gostei, ponto, começa de novo, ponto. Ele era muito assim, não havia dúvidas com ele em relação ao que ele pensava, e portanto eu reescrevi. Mas a minha mulher ensinou muito a escrever para o leitor médio, normal. Aliás, ela lê tudo o que eu escrevo. Aliás, posso contar uma história. Nós vamos sempre ao Financial Times Weekend, em setembro. É o nosso jornal, continuamos a ler em casa. E aqui há 2, 3 anos, já não me lembro, estavam 2 colunistas muito bons do FT a ter essa conversa. E alguém perguntou, mas vocês partilham com as vossas mulheres o que escrevem? E os 2 dizem, não, nem pensar, era só o que faltava, dava divórcio logo. Mas ela lê tudo o que eu escrevo. Tudo. Eu não mando nada que ela não tenha lido, porque funciona, fica melhor assim. Portanto, isso em relação a escrever. A televisão foi uma coisa que apareceu por acaso na minha vida, por causa do 11 de setembro. Aliás, o 11 de setembro mudou muito a minha vida em termos de decidir, eu vou por aqui agora. Isto é o papel do acaso na vida e da oportunidade e da avaliação da oportunidade. E um dia recebi um telefonema da Gabriela Neto, que teve muitos anos na SIC Notícias, e vim aqui fazer a minha primeira entrevista com a Clara de Sousa e o Pedro Mourinho. Mas antes de entrar, a Rebeca Abcacis disse-me uma coisa que eu ainda hoje me lembro. Ela diz-me assim, agora vamos ver se a Câmara gosta de si. E eu não percebi. E ela diz, eu depois explico. E depois, no fim, ela lá me disse o que tinha a dizer e eu nunca mais saí daqui.
Portanto, os jornais e a televisão têm sido muito importantes para mim na tentativa de transmitir alguma coisa. Eu acho que são meios essenciais numa república democrática, é muito importante. As aulas também, na Católica. Mas a república é das grandes surpresas da minha vida. A vida realmente tem coisas muito surpreendentes. E a ideia então vamos explicar o que é a República das Letras. Sim. A República, é a melhor maneira de definir, é uma aventura física e intelectual para alunos entre os 14 e os 18 anos. São 4 anos. Nós andamos muito a pé em qualquer tipo de tempo. Portanto, um alerta cor de laranja para nós vale 0. E andamos de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Uma vez por mês, não há tendas. Andamos de mochila às costas, no meio da ilha. E nas outras semanas lemos gregos. Só lemos gregos porque, no fim de contas, eu descobri que talvez seja o tipo de literatura que tem mais poder emocional para um adolescente. Não deixa ninguém indiferente, aquele tipo de obras. O programa já tem 20 anos, já está no seu 21º ano e tem sido muito interessante fazer. Uma das coisas que me preocupa hoje e que explica muito do que nós fazemos no programa é à medida que o processo de digitalização avança nas pessoas mais novas e em que eles transitam para uma cultura de imagem, sobretudo, que já aconteceu na história. Periodicamente as sociedades alternam entre a cultura do livro e da palavra escrita e a cultura da imagem. Isso já aconteceu. Mas o que me preocupa é, à medida que este processo de digitalização avança, é que os miúdos percam o contacto com o mundo físico. Deixem de perceber o que é realmente a natureza, o tocar numa árvore, ou entrar numa ribeira gelada no inverno. Eu não acredito no que vou dizer. Rastejar na lama. Está a ver? Esse tipo de coisas eu acho que são muito importantes para as nossas vidas. Esse contato com o mundo mais visceral, mais físico, eu acho que isso é muito, muito importante quando as pessoas estão a crescer. Continua a ser importante para mim nesta idade. Portanto, nós fazemos muito disso. E de outra forma, esses jovens que têm passado por si, por esta República, não teriam provavelmente tido contacto com os clássicos, com o que a Grécia Antiga também nos pode ensinar. Sim, provavelmente não, pelo menos a ler o que nós lemos durante 4 anos, que nós temos tempo, e praticamente todos eles, isso foi uma das grandes surpresas para mim, são da área de saúde, ciência e tecnologia. Portanto, sobretudo alunos, os mais velhos hoje em dia têm 36 anos, vão fazer 36, muitos médicos, médicas, engenheiros, engenheiras, muito dessa área, foi uma das surpresas. Julguei que ia ser um programa pequenino, mais para alunos de humanidades, artes, não. São todos, praticamente todos, ciência e tecnologia e medicinas. E o que é que isso adianta à vida de cada um? O ter contacto com essas leituras, com esses livros, com esses escritos antigos? Eu acho que continuam a ser obras essenciais na formação de uma pessoa. E consegue explicar a importância da história e o conhecimento da história? Acha que é uma disciplina que é pouco valorizada até no ensino? Ou seja, não se explica a importância da história. Explica-se que a história é a ciência dos factos e atira-se com uma série de factos para a vida dos alunos. Sem se explicar, se calhar, porque é que isso é importante. Concordo. Aliás, nas próximas semanas, milhares e milhares de alunos e alunas em Portugal terão que escolher o seu curso. E qualquer aluno ou aluno do 12º ano que escolha cursos como literatura, história, filosofia, as famílias vão ter uma comoção de tristeza. Meu filho, minha filha, o que é que tu vais fazer com isso? Porque isso não serve para absolutamente nada. Serve para imenso. Aliás, tirando a China, a maior parte das pessoas que dirige os países estudaram coisas inúteis. Aparentemente inúteis. E eu diria que uma sociedade democrática que não tenha consciência da sua história, do que é que a sua geografia implica, da sua cultura, terá muita dificuldade em fazer escolhas informadas no futuro, porque não tem memória. As sociedades têm que ter memória para poderem escolher possíveis futuros. E isso é uma coisa que me preocupa imenso,
é que hoje em dia não há uma cultura literária muito forte, e a literatura para mim é muito importante, porque é o reino da imaginação. Mesmo para o meu trabalho como analista, eu gosto de ler ficção literária, sobretudo em períodos de transição histórica como aquele que nós estamos a viver. Há certo tipo de livros que eu acho que é muito importante nós lermos para termos uma ideia como é que as personagens interpretam esses momentos de mudança histórica. Ou seja, a imaginação é importante para um analista, e eu gostaria de pensar que também é importante para um decisor político ou uma decisora política. Ter esse capital intelectual eu acho que é importante. A mesma coisa com a história e com a geografia. Portanto, eu acho que isso são disciplinas muito importantes para um país como o nosso. Está a falar da importância da leitura numa altura em que há outros tipos de leitura que se substituem aos livros. As leituras das redes sociais, do título, do rápido. Isso transforma a sociedade ou não? Sim, como nós infelizmente estamos a ver. De uma forma preocupante. Sim, claro. Isso é um dos grandes problemas que nós temos hoje. As repúblicas, as sociedades democráticas baseiam-se sempre no pressuposto de que a informação e o debate informado conduz a melhores decisões de políticas públicas. Também, se nós lemos os gregos, vemos que nem sempre foi assim, mesmo, sobretudo em Atena. Sempre houve, para usar uma expressão que se usa hoje, populistas, sempre houve demagogos. Aliás, são palavras gregas. E é por isso que eu acho que é importante lermos os gregos, porque tudo o que os preocupava e tudo o que eles escreveram sobre a condição humana numa comunidade política continua tão atual e a ser tão relevante. E ter essa memória da trajetória histórica, da nossa longa trajetória histórica, eu não vou dizer que resolve os nossos problemas, que não resolve, mas dá-nos uma ideia de como ao longo do tempo há problemas que se repetem nas sociedades. O que varia é a forma como as sociedades reagem a esse tipo de mudanças. E agora nós estamos claramente a passar por um período desse tipo. Estamos a terminar uma era e a entrar noutra? Do meu ponto de vista, sim. E é por isso que eu acho que é importante lermos, por exemplo, os escritores austríacos, década de 20, década de 30 do século passado, que cá está, assistem ao final de um ciclo imperial e escrevem sobre essa época. Como é que foi? Portanto, eu recomendaria, se alguém nos estiver a ouvir com mais atenção, acho que é uma literatura boa para regressar ou ler hoje. Aliás, o Stefan Zweig em Portugal continua a ser muito popular, e cá está, é um belíssimo ponto de partida. Mas eu também leria Stendhal, Cartucha de Parma, sobretudo. O Guerra e Paz é um clássico a que eu regresso muito, embora eu compreenda que seja uma empreitada grande hoje em dia. Mas cá está, é muito interessante, por exemplo, no Guerra e Paz, nós estamos um bocadinho como certo tipo de personagens no livro, que estamos a viver um momento histórico, mas não temos a distância para percebermos o que está realmente a acontecer. E eu, como analista, sinto-me muito assim. Eu tenho a percepção de que estamos a viver um momento de transição histórica, mas não sei bem realmente onde é que isto nos leva. Portanto, eu vivo nesta tensão permanente entre o analista que vive o dia e que toma notas todos os dias sobre o que está a acontecer em política internacional e a dificuldade em compreender a longa trajetória daqui para a frente. Portanto, essa é uma das tensões que define a minha vida hoje. E como é que convenceria quem nos está a ouvir, pais e filhos, da importância da leitura, do gesto de ler? A belíssima pergunta. Uma das razões pelas quais nós lemos gregos, lá nos Açores, em Angra do Heroísmo, é porque eu não conheço ninguém nestes 20 anos que não tenha adorado as histórias. E eu gostaria de acentuar as histórias. O que os gregos nos fizeram foi contar, provavelmente, das melhores histórias que existem sobre a condição humana. E é realmente absolutamente extraordinário como é que há 2500 anos aquilo foi escrito. Como é que é possível? E nós só temos uma parte. Nós só temos uma parte daquilo. Portanto, tem que ter sido um momento absolutamente estonteante da condição humana. Eu diria que o sucesso do regresso ou da manutenção da leitura depende da capacidade das pessoas mais novas se identificarem com grandes histórias. Onde é que estão pessoas
que nos contem grandes histórias. Por exemplo, na Católica, no Instituto de Estudos Políticos, nós damos geopolítica muito através de Tucídides. Não é um autor fácil, não é? Mas tem cenas e momentos absolutamente extraordinários. Eu ainda ontem recebi uma mensagem de um aluno, 2023, portanto acabou o curso há 2 anos, e que está na Ilha de Melos. Cá está na Ilha de Melos, porque o diálogo de Melos em Tucídides é dos grandes diálogos da história sobre o problema do poder e da justiça. E há imensas frases dele, Tucídides, que entraram no léxico ainda hoje são usadas. Portanto, talvez seja por aí, contar grandes histórias. Onde é que estão os livros que têm grandes histórias para nós? Talvez por aí. O que é que um professor de geopolítica e geoestratégia diz sobre Portugal? Sobre como Portugal se coloca no mundo? Regra número 1. Andamos a dormir um bocadinho ou não? Sim. Sim. Acho que sim. Mas as coisas estão a mudar e mudarão inevitavelmente. A única dúvida é se nós faremos parte da mudança porque compreendemos a mudança ou se seremos vítimas da mudança. A regra número 1 é olhar sempre para o mapa. Nunca, mas mesmo nunca falar sobre o que se passa no mundo sem olhar bem para o mapa e para as implicações do mapa. O que é que encontramos no mapa? Portugal é um país arquipelágico. Ponto número 1. E eu às vezes, estando em Lisboa, eu tenho esta vida um pouco estranha porque trabalho em Lisboa 2 dias por semana e o resto do meu tempo estou em casa nos Açores. Tem mais consciência de Portugal do que muita gente que vive no continente os dias todos. É sim, isso que quer dizer? Talvez, sim. 2.000 quilómetros para o oeste, lá estamos nós, somos o limite. E um ilhéu apercebe-se muito do poder da natureza. O inverno nos Açores, os Açores têm uma terra muito bonita, mas o inverno nos Açores tem muito que se lhe diga em termos de tempestades. Aliás, é muito curioso um açoriano quase que desata as gargalhadas quando há um ventinho de 100 km a hora aqui no continente e a notícia de abertura no telejornal. Ventos de 100 km a hora nos Açores, sobretudo a oeste, é nada, quer dizer, é uma coisa perfeitamente natural. Mas eu diria primeiro olhar para o mapa e as implicações que o mapa tem sempre. A segunda coisa é nós vamos ter que decidir que tipo de geoestratégia nacional vamos querer ter e eu gostaria de acreditar que a dimensão marítima terá que ser mais importante neste momento de transição histórica a nível internacional. Aliás, os grandes problemas que o regime político português teve nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos, foram sempre de não termos conseguido interpretar bem ou reagir bem em relação aos interesses da potência dominante no Atlântico. Sempre que avaliámos mal, pagámos caro por isso. Mas eu quero crer, em função do que tenho ouvido, que temos ouvido politicamente, que estamos a mudar aí nesse capítulo daquilo que nós chamamos de geopolítica. Mas pensa que a Europa não fez bem em deixar que a proteção militar ficasse nos Estados Unidos e enquanto a Europa se preocupava com o progresso e o bem-estar dos cidadãos, acha que isso não foi uma boa decisão? Acho que não foi uma boa decisão. 2 razões. A primeira é que nós perdemos a concepção trágica da história. Eu vou repetir, nós perdemos a concepção trágica da história. A história muitas vezes é trágica. E nós decidimos abolir... Achámos que isso nunca mais iria acontecer, ou bater à porta. Exatamente. Nós tivemos a arrogância intelectual após a Guerra Fria de achar que certo tipo de problemas tinham sido abolidos na Europa. Eu não consigo perceber porquê, mas essa foi a percepção dominante e eu percebo que tenha sido muito útil politicamente pensar assim, porque permitiu-nos concentrar a maior parte dos nossos recursos em coisas que obviamente são boas. Saúde, educação, enfim, o bem-estar, o estado social, totalmente a favor. Mas termos perdido a concepção trágica que a história muitas vezes tem, no fim de contas diminuiu-os intelectualmente. Porque nós deixámos de ter capacidade de nos preparar para certo tipo de futuríveis que agora estão aí. Ou seja, o meu argumento é a sociedade tem sempre que pensar em termos de futuríveis, ou seja, futuros possíveis. Em Portugal nós nunca fazemos isso. Nós somos o país do hoje ou do amanhã, é por isso que eu digo que somos o país Instagram.
Ou seja, o que interessa é hoje, amanhã, somos o país depois do logo se vê. E agora vamos ser confrontados com decisões difíceis, e um bom exemplo é a última campanha eleitoral, onde certo tipo de questões, como esta que nós estamos aqui a falar, pura e simplesmente os maiores partidos portugueses não quiseram discutir. E eu até percebo, não convém assustar o eleitorado sobre certas coisas. Mas é inevitável que certo tipo de decisões vão ter que ser tomadas e resta esperar que sejam tomadas de uma forma inteligente, informada e bem executada daqui para a frente. Já falou do populismo. Que razões é que encontra as principais razões para o crescimento dos populistas? Todas as razões que já existiram em Atenas, todas as razões que existiram na Roma Antiga. Portanto, a história tem essa explicação. Claro. Dá-nos essa explicação. Só que agora de uma forma mais ampliada pelo mundo digital. Sim. Deixa-me dar-lhe um exemplo. E isso não é um fator de risco ainda maior? Claro que é. Como foi em Atenas, como foi em Roma e como foi ao longo da história. Quem leia, por exemplo, o debate de Mitilene em Tucídides e tira os nomes, eu diria que identifica personagens em Portugal hoje. Aliás, eu faço isso muitas vezes nas aulas. Os alunos dizem que isto parece a pessoa A ou a pessoa B. Eu digo sempre, não, política portuguesa hoje não interessa. Mas os próprios alunos e alunas identificam, sem a menor dificuldade, certo tipo de personagens políticas em Portugal hoje associadas a um diálogo que tem 2500 anos. Nós lemos Tácito sobre Roma, é a mesma coisa. Então, estes populistas que o sistema democrático tem permitido que emerjam são também aqueles que respeitam menos as regras democráticas e temos visto isso nos Estados Unidos, que é uma grande referência, esse país é uma grande referência na sua vida. Sim. O populismo, aquilo que nós chamamos de populismo, deriva de uma enorme insatisfação de muitos setores sociais em relação à direção que as suas sociedades tomaram, quer em termos económicos e culturais. E uma das coisas que pode estar a acontecer, e eu acentuaria o pode, porque cá está aquela tensão que eu falava há pouco entre um analista que tenta olhar para a trajetória da história, mas que não conhece o futuro, é perfeitamente possível que o ciclo cultural que nós vivemos entre, eu diria, meio dos anos 60, perfeitamente apropriado para o podcast sobre a geração de 60, e talvez 2022, 2023, que esse ciclo cultural, no qual o discurso dominante na sociedade, sobretudo em jornais, rádio, televisão, assenta, que esse ciclo tenha acabado. Porque há uma reação social em muitos setores visceralmente contra essa cultura que foi dominante durante, cá está, 60 anos. E agora eu penso que só podem acontecer duas coisas. Ou esse ciclo cultural acabou mesmo e esses partidos continuarão em ascensão e eventualmente em alguns países chegarão ao poder. Já estamos a ver isso a acontecer. E na Europa também. Ou então o ciclo cultural que foi dominante ainda tem energia suficiente para se reinventar e a história segue noutra direção. Mas há uma coisa que nós sabemos que está a acontecer. As sociedades estão-se a tornar mais conservadoras. E isso tende a ser um sinal de que há algo profundo a acontecer do ponto de vista cultural. Daí a minha dúvida se realmente o ciclo cultural, estou a falar das sociedades euroatlânticas, portanto, Estados Unidos, Canadá e claro, porque o mundo é mais vasto. O mundo é mais vasto. Mas aqui no mundo euroatlântico, se calhar o que está a acontecer é que este ciclo cultural que dominou as universidades e todo o discurso político, se calhar chegou ao fim e nós estamos em transição para algo mais conservador ou reacionário, agora podemos discutir, que acabará por mudar, de certa forma, as nossas sociedades, quer em termos de propostas políticas, aliás, basta ouvir, e muitas outras coisas associadas a isso. Portanto, isto vai ser um combate político titânico, eu diria que durante a próxima década. Isto é uma resposta muito pouco satisfatória para quem é da geração de 60. Mas não era este o mundo que esperava? Ou começou a ver sinais muito tempo antes? Acha que já devíamos estar com travões para não ter chegado aqui? Não, eu não tenho poder, não tenho esse poder. Mas há uma coisa que ler os clássicos nos dá,
que é recuo. O recuo. E o recuo nós vemos momentos, há ciclos. Há ciclos na história política, há ciclos na história económica. E a única vantagem de saber alguma história e ter lido certo tipo de livros é a percepção desses momentos ao longo da história. E é com base nesse recuo que eu tenho esta conjectura de que se calhar nós estamos neste momento de transição de ciclo que terá grandes consequências ao nível cultural e terá, obviamente, imensas consequências a todos os outros níveis. Se for assim, o que me preocupa é você, eu, as pessoas que ouvem este podcast, nós somos os produtos de uma ordem. E a dúvida que eu tenho é se nós estamos ou não a caminho de uma nova ordem ou se estamos a caminho da desordem. Essa é a dúvida que eu tenho. E parte do meu trabalho como analista é tentar descortinar... Uma desordem encabeçada pelos menos capazes de pensar no bem comum e mais preocupados em pensar em si próprios, que é também uma coisa que vemos como muito acentuada nestes tempos que correm. Eu tenho pessoas que cresceram comigo, são ferozes apoiantes de Donald Trump. Do ponto de vista deles e delas, quem defende o bem comum é ele. E eu, como analista, o meu papel é ouvir. São conversas muito interessantes. O primeiro ensaio que eu escrevi sobre Donald Trump foi em 2015. Porque foi nos Açores que eu comecei a ouvir nos cafés imigrantes açorianos, cidadãos americanos, que toda a vida tinham votado no Partido Democrata, a dizerem que iam votar em Donald Trump. E quando um analista ouve isto, um analista tem que pensar, porque há alguma coisa que está a acontecer aqui. Portanto, talvez tenha sido nos Açores. Não pensar tanto no Donald Trump, mas nas razões que levam as pessoas a olhar para aquilo e a desculpar mentiras, e a desculpar ignorância e a desculpar todas essas coisas. Totalmente de acordo. O meu argumento tem sido sempre esse. As pessoas, nós em Portugal acho que temos confundido a figura de Donald Trump com as razões ou as forças estruturais que justificam as pessoas votarem nele. E é por isso que toda esta conversa nacional que nós temos tido, ele fez isto, ele fez aquilo, mulheres, aquilo tudo, isso vale zero para a maioria das pessoas que votam em Donald Trump. A mim o que me interessa é compreender as forças estruturais que explicam o fenómeno. Porque vamos imaginar que amanhã Donald Trump deixa de ser presidente dos Estados Unidos. O problema estrutural vai persistir. Mas isso depende também da forma como ele deixar as instituições do país, porque até agora o respeito por elas é muito pouco ou nenhum em muitos dias. Exatamente. E o que a história nos mostra é que este tipo de movimentos tende a atacar as instituições e a destruir as instituições para as moldar para aquilo que consideram ser um futuro melhor. E foi sempre isto que aconteceu, e se isto continuar a acontecer, e se esse projeto for bem sucedido, e a desestruturação institucional ocorrer, nós caminhamos para a desordem interna. A desordem interna significa que a sociedade deixa de ter capacidade para se adaptar a desafios externos. E se nós replicarmos isso em muitas sociedades, vamos ter um sério problema. E, portanto, parte do trabalho daqueles que acreditam que o sistema ainda tem energia suficiente para se reformar e reinventar é tentar fazer isso mantendo a vitalidade das instituições, porque isso gera um mínimo de ordem e é essa ordem que permite uma vida em comunidade e um futuro melhor para um país. Então vamos acabar com uma nota de otimismo para esta conversa. Que sugestões, que razões é que deixa? Uma razão basta para podermos ser otimistas olhando para a frente. Há aqui um paradoxo da minha vida que é eu tenho uma noção trágica da história, talvez por aquilo que sempre li e continuo a ler, mas eu sou uma pessoa bastante otimista em relação ao futuro. E, portanto, eu acho que, no fim de contas, se nós conseguirmos compreender bem o que está a acontecer e tivermos as lideranças políticas que tenham a capacidade de interpretar isto de uma forma inteligente
e fazerem novas propostas políticas a países ou, enfim, instituições como a União Europeia, eu acho que nós podemos ter um futuro bom. Agora, este vai ser um processo muito turbulento. Vai ser um processo muito turbulento. Não vale a pena dizermos às pessoas que isto vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Isto vai ser difícil, mas cá está. Para as pessoas da geração de 60, aquele período entre 1974 e 1976 foi muito difícil. O país podia ter ido noutra direção. Mas as forças da ordem acabaram por prevalecer. E eu tenho expectativa que, tendo a minha geração já vivido um momento deste tipo, a única vantagem que a geração de 60 tem sobre as outras gerações à frente é que nós temos a memória histórica de ter vivido duas transições. O 25 de Abril em Portugal e o final da Guerra Fria. Nós temos duas memórias. A geração de 90, a geração de 2000, não tem memória de nada. Portanto, para eles e elas tudo é novo. E, portanto, talvez seja preciso haver mais conversas entre as pessoas que têm entre os 20 e os 35 anos e aquelas que têm a minha idade, cá está a ideia para o podcast. A nossa. O podcast vai juntar. A nossa mais ano, menos ano. A nossa mais ano, menos ano. Haver conversas, haver mais transmissão de conhecimento, como é que certas coisas foram feitas, sendo muito difíceis, como é que foram feitas, porque, do meu ponto de vista, poderão ser feitas. Portanto, eu ainda acredito, o que diferencia aquilo que nós chamamos, talvez um populista, de uma pessoa mais ou menos como eu, é que os primeiros tendem a achar que o sistema já não tem energia suficiente para se renovar e, portanto, o sistema precisa ser destruído. Ou seja, os populistas hoje em dia, como no passado, tendem a ter, às vezes sob a capa do conservadorismo, uma propensão revolucionária. Alguns são mesmo leninistas. Mas que lhes serve claro. Pessoalmente, em primeiro lugar. Claro. Não é para os outros. Também temos visto isso. Sim, mas eu diria, essa é a grande diferença. Em que eu acho que o sistema ainda tem energia suficiente para se reinventar e seguir numa nova direção. Mas nós vamos ter que ouvir bem também o que nos está a ser dito pelas sociedades. E nesse aspecto é muito interessante viver numa ilha. Uma coisa é nós vivemos em Lisboa neste tipo de meio. Outra coisa é viver numa freguesia no limite da cidade, com porcos, galinhas, cavalos, vacas, em que o que preocupa as pessoas e a conversa das pessoas é sobre algo completamente diferente do que se passa neste ecossistema onde nós estamos aqui a trabalhar. E, portanto, temos que nos ouvir mais, por assim dizer. E eu vivo entre estes dois mundos e é muito curioso, sábado, domingo, segunda, terça, estar lá e depois de quarta a sexta estar aqui. Portanto, eu vivo entre estas duas coisas, mas eu continuo a ser otimista, admitindo, vou-me repetir, que será difícil, mas se nós conseguirmos dobrar a próxima década, mais ou menos assim, eu acho que os partidários das repúblicas democráticas e de um certo tipo de ordem política pluralista acabarão por prevalecer. Essa é a minha expectativa. Muito obrigada. Obrigado, eu. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história,
é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.